Oi pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, acabei de dar entrevista para a Rádio CBN Grandes Lagos e o tema de hoje, que a gente discutiu foi a questão da demissão, como demitir, qual a maneira mais adequada, Então assim, primeiro ponto é a gente entender que esse é um tema extremamente delicado, tanto por parte da empresa como por parte das pessoas com relação ao cargo, com relação à função, dos motivos da demissão. Tudo bom, Joelma? Tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer? Por que é tão desafiador, Uma pesquisa feita pelos recrutadores, em processo seletivo, eles comentam que um dos maiores desafios da sua atuação é o desligamento, E desligar sempre envolve questões emocionais, além das profissionais, e por isso que é um momento extremamente delicado, Então, assim, e também ele deve ser uma última conduta, para que a gente possa seguir, porque a demissão, ela implica um custo muito grande, para a empresa, para a instituição ou para a pessoa que demitiu, como também para a pessoa que está sendo demitida, porque envolve todo o acerto, todo o custo, toda a questão do clima envolvido, a questão emocional, e também implica a questão da humana, do que essa pessoa vai fazer, Tem a questão do custo financeiro para a empresa, que é muito alto, E além disso, quando a gente recontrata uma pessoa, você tem uma baixa produtividade, porque até essa pessoa receber os treinamentos, entender a cultura e trabalhar na mesma produtividade vai demorar um tempo. Então, ele deve ser uma das últimas características. Então, assim, primeiro ponto, importante. Quais as razões que as empresas demitem? Primeiro ponto é a questão da redução de custo, como o momento que a gente está vivendo, A questão da pandemia, muitos setores parados, Você não tem caixa, o que muitas empresas fizeram, Muitas empresas de grande porte, médio porte, com fluxo de caixa maior, eles conseguiram reter até um certo tempo, fizeram esse comprometimento com os colaboradores, mesmo aqueles que teriam a previsão de ser desligado por baixo desempenho. Então, assim, isso é a exceção, não é... Muitas empresas gostariam, até estão remanejando alguns colaboradores nesse momento para evitar a demissão, mas essa é uma situação real que está acontecendo em todo o país. Infelizmente, por conta de todo o nosso cenário econômico, com a questão, além da saúde, com a questão da pandemia. Tem empresas que estão contratando? Sim. Tem empresas como, por exemplo, telemarketing, que é um cenário que está crescendo muito, segmentos da saúde que tiveram uma grande quantidade de contratação, a própria questão da saúde mental, por conta de todo esse cenário, vem crescendo a demanda, e a questão das redes de alimentos também vem aumentando, consequentemente vem aumentando a contratação. Então, estão alguns setores que estão mais aquecidos no momento desafiador que a gente está. Outra razão, então, além da redução de custos, como eu falei para vocês da pandemia, um outro cenário é a questão do desempenho insuficiente, baixa produtividade. Ai, eu quero mandar um abraço para Denise, para Rose, quanto tempo? Gabriel, a Sinara, muito bom, saudade. Vão deixando aí, vão fazendo comentários, tá? Vão fazendo comentários, porque aí a gente vai fazendo um bate-papo mesmo, tá bom? E além do desempenho, a queda de produtividade, que esse é um foco muito grande, hoje as empresas têm um grande foco em resultados, em retornos. Um outro ponto que acontece demais, é a questão da falta de competências comportamentais
né? Então, falta de comprometimento, falta de responsabilidade, proatividade, falta de flexibilidade, né? Tem muitas, por exemplo, no home office, muitas pessoas que não se adaptaram a esse novo redesenho do trabalho. Então, eles não estão se adaptando, estão diminuindo o desempenho, não estão correspondendo com o que é esperado por conta de uma falta de adaptabilidade, né? Porque não é para todo mundo que tem um perfil, né, de áreas e tal. E essa questão da falta de competências comportamentais, muitas vezes ela pode estar atrelada ou não à falta de motivação. Então, quando você não gosta do que faz, né? Oi, Fabi! Quando você não gosta do que faz, quando você não tem sentido no que você está fazendo, quando você não tem um para quê, aquele entusiasmo, o desejo do seu trabalho, né? Você necessariamente não vai ter um bom desempenho, né? Não vai ter competências que sejam desenvolvedoras para a sua carreira. A consequência, né, será essa desligamento. Né? Quando a gente fala assim, quem é responsável pela nossa carreira? Somos nós. Né? Então, é uma via, assim, eu vejo que a via é de mão dupla, tanto da empresa, dá condições, ferramentas, né? Dando feedbacks constantes, capacitando, treinando, desenvolvendo, né? A empresa para o seu colaborador, como também do colaborador para a empresa. Então, ela deve ser uma via de mão dupla, ela deve ser, muitas vezes não é. Quando a gente fala de colaborador, eu sempre falo isso, né? Colaborador tem que ter uma relação de colaboração, uma troca. Eu colaboro e ela colabora comigo. E muitas vezes a gente não vê isso. Exige muito, mas não dá retorno. A empresa exige, mas não dá condições. Ou o contrário, a empresa faz e o colaborador não dá retorno. São duas características. Não é uma responsabilidade de um e de outro, é uma via de mão dupla. E a gente tem que considerar isso. Pensando todo esse cenário. E aí, Paloma, saudades. Dona Sônia, aqui presente. Diante de todas essas características, os estudos mostram que a maior causa de desligamento são por falta de competências comportamentais, que é, por uma parte, pela baixa inteligência emocional, por falta de inteligência emocional do seu colaborador. Ele é muito técnico, ele tem muito conhecimento técnico, mas ele não tem habilidade de se relacionar, a comunicação, o seu comportamento perante o trabalho, a forma como lida com os clientes, com os demais colegas, né, com os fornecedores, como lida com mudanças, né, tem mais dificuldade de lidar com mudanças. Então, isso é um cenário, né, muito importante para a gente observar, né, essa é uma competência muito importante para a gente observar. E se a gente for pegar, por exemplo, o LinkedIn, entre os recrutadores, o que eles querem, né, além de algumas competências técnicas, eles colocam, né, trabalhar em equipe, ter flexibilidade, adaptabilidade, ter agilidade, né, a gente fala dessa ferramenta ser ágil, né, essa questão da proatividade, né, da comunicação, que são competências mais comportamentais. Esse é um grande reflexo para a gente pensar, né, como que a gente, principalmente no momento que a gente está, né, com tanta mudança, com tanto cenário desafiador, essa questão do profissional lidar com tudo isso, né, com grande cobrança por resultados, que será, não é só por causa da pandemia, a gente não pode colocar tudo culpa na pandemia, mas a gente vai viver cenários cada vez mais desafiadores, em que a gente será muito mais cobrado, a gente vai ter clientes mais exigentes, ou seja, é uma relação extremamente de grande pressão. É uma relação de pressão, uma relação de cobrança, e você se adaptar a todo esse contexto te exige demais. É por isso que
pensando nas razões, né, de desligamento, chegar a essa situação é uma situação extremamente desafiadora. E quando a pessoa pede desligamento, existem pesquisas que falam que 68% quando a pessoa pede desligamento é pela desmotivação com o seu líder imediato. Então, olha a importância que a gente falou até no último encontro, da importância da gente desenvolver essa liderança, né? O importante da gente trabalhar a nossa comunicação para ter uma equipe mais coesa, engajada. Então, a responsabilidade também do líder e do colaborador, de aproveitar essas oportunidades e trabalhar com afinco, se responsabilizando pela sua carreira. Então, perceba essa característica, não sei se eu me fiz clara, a via de mão dupla. Então, quando a gente fala razão do corte de redução de custo, a questão do baixo desempenho, desenvolvimento, quando a gente fala de, muitas vezes, a incompatibilidade da pessoa se identificar com a empresa, com a cultura da empresa. Lembra da via de mão dupla? O que eu valorizo, a empresa não valoriza? É claro que a tendência é ficar desmotivado, sem esse foco. E como eu não estou focado, agindo de acordo com a minha carreira, eu vou ter uma queda da minha produtividade. Então, a gente precisa, desde um processo da responsabilidade da empresa, como um processo de contratação, de entender perfis, que sejam condizentes com os valores da empresa, o que a empresa é, como que ela age, os valores, as crenças. Todo esse processo, existe por outro lado um processo que é treinar, capacitar e acompanhar. Por isso que uma das ferramentas mais eficazes para o desenvolvimento das pessoas é a avaliação de desempenho, e capacitação. Avaliar e treinar. Avaliar, treinar e desenvolver, Porque aí, quando chega num processo de desligamento, que é o tema, a pessoa, quando ela recebe feedbacks constantes, e aqui agora eu posso falar para vocês, na rádio eu não podia falar, quando ela tem feedbacks positivos, baseados no seu reconhecimento, e você sabe o que fez de bom para manter esse comportamento, e tem feedbacks construtivos para a sua carreira, que você trabalha, o que você precisa melhorar e como melhorar, isso é feedback construtivo, e não o que a gente chama, entre aspas, de feedback. A pessoa, tem empresas que só trabalham no foco na punição. Então, só vai conversar com o colaborador quando é para dar uma punição, para reclamar sobre o seu comportamento. Faz sentido isso, pessoal? Não acontece isso. A pessoa faz certo, que ótimo. Obrigada, Dê. Saudade sua, do Dr. Massaro. O que acontece? Quando há feedbacks constantes, olha, gostei da forma como você atendeu, parabéns por você acolher essa pessoa, parabéns por você agir com seu colega dessa forma, você está reforçando comportamentos que são esperados, e reconhecendo através da sua observação, com evidências, com exemplos, com exemplos do que ela fez de bom. Assim, você é sempre bom, sempre dedicado. Isso pode configurar uma bajulação. Por que eu sou sempre bom? Não sou sempre bom, ninguém é sempre bom, Ninguém sempre atende bem, mas entender o que eu fiz que atende bem é muito importante. E também o construtivo, que a gente tem que falar com assertividade. Um bom líder é aquele que acompanha, que não é só questão do que a gente falou, ser bom e ser bonzinho, Você é bom para a pessoa, você é transparente. Bonzinho é que quer agradar, nunca fala nada. Quando você já não suporta mais a pessoa porque você não falou nada, Você não fez nada, e aí você acaba demitindo. Isso é negativo, porque você foi passivo e depois você não quis mais. E um dos processos essenciais para o desenvolvimento de pessoas
é você dar feedbacks constantes, né? Construtivos constantes. O que a pessoa precisa melhorar, dar um exemplo do que ela precisa melhorar e dar ferramentas para que ela possa auxiliando no que ela pode melhorar. E aí é a questão da autonomia, carreira dela, né? A gente precisa ter essa responsabilidade e ser condizente. Quando uma pessoa dá condições, dá ferramentas, um outro porte, né, que facilita esse processo, se a pessoa não corresponder, é você adverti-lo. Olha, nós fizemos, nós conversamos. Então, existem as ferramentas, essa questão da punição, né, da advertência verbal, por escrito, suspensão, são ferramentas para você, é uma forma de controle de comportamento, isso sim, baseado na psicologia comportamental, uma forma. Ela serve muito mais para as pessoas que estão do que para a própria pessoa que recebeu essa punição, porque serve, olha, o que não fazer, porque para a pessoa é muito negativo, ser advertido, porque ela gera estados emocionais negativos, de raiva, né, de descontentamento. Cássia, querida, Emerson, você colocou ótimo, realmente na prática funciona mesmo. Você está falando com relação ao feedback. É com relação ao feedback, se você colocar acompanhando esse desempenho, né? O que e o porquê disso, né? Quando ele é constante, facilita todo o processo. E quando chegar ao momento de desligamento, ele tem que ser claro, né? É um desafio muito grande você fazer um desligamento, mas a pessoa ela já recebeu o feedback, né? A pessoa ela já teve a sua oportunidade, né, de crescer, se desenvolver e não fez. Aí sim é indicado o desligamento. E ele serve como uma ferramenta para quem fica. Isso é importante, para a gente não esperar comportamentos e compactuar com comportamentos indesejáveis, até para não estimular por parte de outras pessoas da empresa esses comportamentos inadequados. Então ele serve, né? Cíntia, sim! Lembra que eu vi a foto que o seu rostinho tá fechadinho. Edna, minha aluna também, muitos anos. Então, ela serve para as pessoas, né, que estão lá, para entender o que é esperado. Claro que isso deve ser exceção, tá? A empresa que tem muita rotatividade, seja por demissão, né, por parte da empresa ou pela parte do colaborador, isso é muito negativo, por conta do clima, isso mostra uma cultura fraca. O que é cultura fraca? Quando os valores essenciais, eles não são aceitos nem compartilhados pela maioria. Ou seja, o que a empresa valoriza, a empresa não está. Então, a empresa está aqui e as pessoas estão assim, ó, né? Ou estão lá atrás, né? A empresa está aqui, os valores estão aqui, a pessoa está lá atrás. Então, é importante a gente ter uma cultura forte, em que há baixo índice de rotatividade, mais comprometimento, né? Mais responsabilidade, mais engajamento. Isso é uma tarefa fácil? Não, né? Desenvolver, né? Lidar com pessoas é um trabalho extremamente desafiador, que é inerente de qualquer trabalho. Qualquer trabalho a gente precisa lidar com pessoas. Então é um trabalho muito nosso da gente se trabalhar para a gente melhorar na relação com o outro e trabalhar com o outro. E é muito mais desafiador você desenvolver pessoas. É mais simples e fácil você demitir. Não tá bom? Demite. Não tá bom? Demite. É mais fácil. Porém, né? O processo todo, se a gente for pôr na ponta do lápis, o desligamento, o acerto, a nova contratação, o treinamento dessa nova contratação, é um processo que, se pôr na ponta do lápis, é um custo muito mais alto. O ideal seria desenvolver. Então, o processo ele tem que ser integral. Falar de demissão, é importante a gente falar de todas as ferramentas de desenvolvimento humano, desde uma contratação
eficaz, em que eu contrato um perfil adequado para a empresa, que é muito desafiador, né? Porque tem questões objetivas e subjetivas, que são as atitudes, essas competências comportamentais que muitas vezes a gente não consegue observar, e sim na prática. Porém, existem ferramentas, né, na psicologia, dinâmicas, testes, a própria entrevista, que a gente pode conhecer um pouquinho mais essa pessoa. Então, existe também ferramentas. Então, desde o processo de contratação, desde um treinamento e capacitação dessa pessoa, o desenvolvimento dela no trabalho e as avaliações de desempenho, que ela deve ser como ferramenta no foco no desenvolvimento da pessoa, né? No foco do desenvolvimento de competências no trabalho e não você dar feedbacks no momento de desligamento ou como eu comentei aqui, você só dá feedback, só fala para a pessoa que ela tem que ela está inadequada, o que ela fez de ruim, porque você ressalta, né, o comportamento inadequado. Né? Então, quando ela vai receber uma reunião desse feedback, ela já sabe que, puxa vida, já fiz alguma coisa, então ela não vai motivada. A chance dela destruir, né, a sua carreira, né, daquela empresa, de criar, focar nesse momento desmotivador que leva a ações ineficazes da sua conduta com o trabalho, enfim, é muito grande. Bertelli, quanto tempo, a Rô também, Luciana, muito bom tê-los aqui. E assim, pra gente fechar esse cenário, né, de qual a maneira mais adequada, né, de desligamento. Então, em resumo, a demissão deve ser a última maneira, né, o último via para você fazer. Quando que acontece? Momento de pandemia, redução de custos, né, cenários econômicos, mudanças, baixo desempenho, produtividade e falta de competências comportamentais, como que pode estar ligado à desmotivação do colaborador ou quando ele não se adapta à cultura da empresa, né, ao estilo da empresa, aos valores da empresa. Ela deve ser no último momento e a maneira mais adequada, quando ela é feita de uma maneira humana, de uma maneira empática. Existem empresas que têm uma conduta de responsabilidade, né, social, que é a recolocação. Então, auxilia esse indivíduo a se recolocar. E isso é muito importante. Né? É muito importante porque tem muitos colaboradores que são desligados sem saber o motivo disso, que a empresa não quer expor e principalmente, né, existe uma outra questão. Se eu falar muitas vezes, existe uma situação que por falta de competência comportamental ela não entende, então tudo é uma postura muito passiva, né? Tudo é culpa do outro, eu sou bom, então é sempre a culpa do outro. Se eu falar algo para esse colaborador, ele não pode encarar de uma maneira positiva esse feedback nesse desligamento e pode até ter situações extremamente arriscadas para a empresa. Por exemplo, a pessoa entrar com um processo, porque eu estou falando isso, que eu já ouvi de muitos advogados, que eu já ouvi de muitos recrutadores, que então o que eles falam, né, é de uma maneira mais neutra possível, que ele não tem o perfil para vaga, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que se a gente se trabalhar, então eu não posso mudar a realidade do outro, a gente pode mudar a nossa realidade, né? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é, se eu trabalho numa empresa que não tem feedbacks, peça feedbacks, né? Peça feedbacks constantes do seu trabalho, em que tenha um canal de comunicação aberto para saber se o seu comportamento está sendo esperado e tenha também abertura e flexibilidade para ouvir
algo que eu não goste sobre minha conduta, algo que eu poderia melhorar. E encare isso como uma oportunidade de crescimento da minha carreira. Porque só assim a gente vai ter mais feedbacks, a gente sabe no que está errando, sabe no que está acertando para a gente manter, no que está errando para melhorar e aprender, para buscar. E assim a gente possa se desenvolver mais e garantir a nossa empregabilidade. É isso que eu quero deixar. E para as organizações, que eu recomendo é ter desde uma contratação adequada, um treinamento e uma avaliação de desempenho constante, construtiva, né? Que seja pautado no desenvolvimento humano e não na punição ou no desligamento. Quando a gente faz todos esses processos, né? Essa visão humana, essa visão do profissional, dando autonomia, dando responsabilidade de ambas as partes, entendendo ambas as partes, né, o processo mútuo da responsabilidade de ambos, é assim que a gente constrói, né, uma empresa mais saudável, sustentável e colaboradores mais comprometidos e mais engajados. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Uma ótima semana!